Quando falamos de narcisismo, não temos só vítimas e abusadores. Com efeito, podemos ter também facilitadores e agentes. E como parece que entramos no guião de uma sequela da trilogia Matrix, o quarto não conta, é mesmo trilogia, mas como não é disto que se trata de cinema, vamos tentar esclarecer estes conceitos, facilitadores e agentes, no programa de hoje. Assim, o objetivo será, primeiro, definir o conceito de facilitador, depois definir o conceito de agente, vendo alguns tipos, talvez ver como lidar com estes perfis, porque não, e concluir qualquer coisinha que tenha nexo. Portanto, com ou sem Kung Fu da Matrix, vamos à carga. Como já vimos, podemos em algum momento das nossas vidas atuar como facilitadores do narcisismo. Podemos fazer isso com ou sem consciência de que o estamos a fazer. Por exemplo, é comum no caso da codependência, como vimos. Aqui, a pessoa codependente pode reforçar o comportamento narcisista ao dar ao narcisista o chamado alimento narcisista, ao mimá-lo, empolando ainda mais a situação, por exemplo. Noutro tipo de ligações traumáticas, o mesmo também pode suceder e por variadas razões. Por exemplo, se uma pessoa está presa numa relação com um narcisista, economicamente, pode fazer-lhe as vontades, por assim dizer, pelo medo de cair na pobreza, na exclusão social. Isto é muitas vezes o caso de filhos de pais narcisistas ou de cônjuges que caíram na armadilha narcisista e ficaram financeira e materialmente dependentes. Outro exemplo, quando a pessoa tem medo do narcisista, sim, e decide apaparicá-lo. Isto é comum em situações de violência doméstica, quando o narcisista se impõe pela violência física e psicológica, nestes casos. A vítima, pelo medo de ser violentada, pode agir de maneira a garantir ou a tentar garantir que não vai desagradar o narcisista, ou no pior cenário, a despoletar-lhe a ira. Falámos alguns aqui na famosa ira narcisista. Por outro lado, também podemos ser facilitadores sociais do narcisismo, isto é, em larga escala, na medida em que muitas vezes reforçamos e promovemos agendas sociais claramente narcisistas, ao invés de sermos críticos e agirmos em sentido oposto. Um exemplo aqui, quando nos compadecemos com certas normas sociais de foro narcisista, tipo padrões de beleza nocivos, certas tendências disfuncionais, como o hedonismo, o ególatra, aqueles identitarismos tóxicos, o consumo desenfreado, a cultura de novo riquismo, a cultura da ostentação, enfim, são muitos os exemplos. Convenhamos, nos dias de hoje não é propriamente fácil não sermos pelo menos facilitadores do narcisismo, sobretudo facilitadores sociais, já que a coisa está tão embrenhada que mais parece o alicerce das estruturas individuais, sociais e culturais vigentes. É preciso uma grande dose de lucidez, coragem, sensatez para se renunciar a este papel de facilitador. Acho que é importante deixar esta ideia. Mas depois há um perfil diferente de pessoas que alimentam o traço narcisista nos outros e muitas vezes em si. Quem são os agentes.
E qual é a principal diferença entre um facilitador e um agente? Bem, pondo as coisas de um modo algo simplista, porque já andamos carecas de saber que estes conceitos são quase sempre fluidos, sobrepõem-se, mas como se dizia, pondo as coisas de um modo algo simplista, a grande diferença é que o agente age amando ou por procuração da parte do narcisista, pelo que a designação faz todo o sentido. Créditos ao Dr. Grande, Dr. Grande, ficará a referência na descrição do vídeo. Aliás, no que toca ao termo utilizado, é bem possível que a maior parte das pessoas que se interessam por estes temas tenham ouvido antes a expressão macacos voadores, ou flying monkeys, no inglês. Esta é uma expressão que foi adotada de um romance convertido num filme que em tempos idos, 1939, foi muito popular. Que filme é esse? O Feiticeiro de Oz, The Wizard of Oz. Ora, nesta história há uma vilã, a Bruxa Má, e essa bruxa tem uma grupeta de esbirros para fazer o seu trabalho sujo, que são denominados justamente Flying Monkeys, os macacos voadores. Portanto, o encaixe da expressão é praticamente perfeito ao conceito de agente narcisista ou agente do narcisista. Até se podia ter ficado com esta expressão, macacos voadores, tem uma certa piada. Mas vai-se usar antes o termo agentes, é mais curto, mais psicologizado, por assim dizer, e lembra o Matrix, não é? Enfim, basta, vamos continuar. O agente, então, é aquela criatura que vai agir designada pelo narcisista, e isso, claro está, pode acontecer de várias maneiras, dependendo de vários fatores. Por um lado, podem levar a cabo pedidos ou ordens dos narcisistas. Por outro, podem ser manipulados, ou porque têm de ser, ou porque não sabem bem o que se está a passar. Mas vamos esmiuçar isto, ou seja, em função disto, os agentes podem ser involuntários ou voluntários. Vamos começar pelos involuntários. Neste caso, o agente é uma pessoa que executa a tarefa do narcisista, mas sem ter noção de que está a fazê-lo. De algum modo, pode ser também uma vítima de abuso, porque está a ser enganada ou manipulada no cumprimento da agenda do narcisista. Isto pode-se traduzir de diversas maneiras. Pode haver uma ação de charme da parte do narcisista, tal como acontece nas relações amorosas, por exemplo. O narcisista pode convencer o agente de que irá fazer coisas boas, que irá proteger a sua inocência, a sua integridade, e muitas vezes faz isso como recorrendo a mentiras, a deturpações de factos, dissimulando estados emocionais, tudo para apelar à compaixão do agente. Temos muito aquela história da narcisista que chora, chama aquele amigo que até tinha um fraquinho por ela no secundário e chama-o para ir ao café. Ai, o meu ex-namorado bateu-me, foi horrível. Sendo isso mentira, depois o amigo torna-se o agente, porque seduzido vai tirar partido do suposto agressor, do ex-namorado. Há ali uma troca de socos, partem-se uns dentes, Deus nos livre. Mas no fundo quem abusava na relação era ela, era a narcisista, que só fez o que fez porque se quis vingar, na medida em que levou uma valente tampa, ou seja, o termo técnico para rejeição. Não, tampa não é um termo técnico. Ora, este agente normalmente
ironias à parte, pode simplesmente querer ajudar, ter boas intenções. Porém, o que sabemos é que o que de boas intenções está cheio o inferno. Depois temos os agentes voluntários, e aqui normalmente temos dois tipos, os coagidos e os aspirantes. Isto está cada vez mais parecido com a Matrix. Os voluntários, temos os agentes que sabem que estão a agir a mando do narcisista. E nesta situação, vamos distinguir os tais coagidos e aspirantes. Os coagidos, como a expressão indica, agem obrigados, sobretudo por medo do narcisista e de certas consequências que poderão vir ao não acatarem o pedido ou a ordem do narcisista. Isto acontece muito em contexto laboral, pelo medo de perder um emprego, pelo medo de ser transferido para uma secção indesejada, por chantagem, ameaças de outras represálias. Por isto tudo, alguém pode, por exemplo, assediar psicologicamente um colega, traí-lo, espalhar uma campanha de difamação a mando do narcisista, fazendo assim o trabalho sujo que o narcisista não quis fazer para não ficar associado à situação. De certeza que a malta já soube de coisas destas. Porque estas situações, infelizmente, não são raras e pedem muita força e discernimento a quem passa por elas. Até porque um pacto com o narcisista, já se tem dito, é muitas vezes, se não sempre, mas muitas vezes, um pacto com o demo. Depois, aqui ainda o segundo tipo de agentes voluntários, temos os aspirantes. Uma vez mais, a expressão denuncia o modus operandi. Estes agem com algum tipo de expectativa, com algum tipo de interesse pessoal. Cuidado com estes. Ou seja, cuidado com todos, mas mais cuidado com estes. Ou seja, no exemplo anterior, em contexto laboral, seria o agente que é convocado para fazer mal a um adversário do narcisista em apoio consciente ao narcisista, por estar do seu lado, por querer uma fatia do bolo, talvez, por lhe ser leal, entre aspas, apesar da natureza destrutiva do narcisista. Atenção que este tipo de aspirante pode também ser um perigo para o próprio narcisista, fazendo o jogo duplo. É isto hoje, como andamos muito nos filmes, isto é como os Sith Lords lá no Star Wars, que estão sempre a matar uns aos outros. É assim que sobem na hierarquia lá deles, pronto. E com estes agentes aspirantes é muito essa a maneira de agir. Vemos golpes palacianos, vemos muito isto nas instituições minadas ou que são fundadas em corrupção, como partidos políticos, seitas ou movimentos religiosos. Por exemplo, vemos muito este tipo de fauna. Ora, este tipo de agente pode ter ações mais elaboradas, manipular, pressionar, intimidar, mais agredir, coagir, assediar, armadilhar. Por exemplo, podem fazer parte de uma agenda mais traiçoeira. Vão falar mal do narcisista ao alvo em questão, mas amando do narcisista, pois, para ver o tipo de reação que tem o alvo, ou seja, é o agente infiltrado. É muito comum nestes casos também que se espalhem rumores, boatos, calúnias, de maneira a minar a reputação do alvo e, simultaneamente, fomentar uma falsa credibilidade do narcisista. A lógica é a seguinte: se há muita gente acreditando e propagando uma mentira acerca do alvo, isto é,
isto é sinal de que tudo é mesmo verdade, que esse é mesmo, o alvo é mesmo o mau da fita e o narcisista é mesmo o bom da fita. Estas lógicas retorcidas que por aí andam. Estes agentes, no fundo, aspiram a ser como o narcisista, identificam-se com o seu papel, com a sua agenda. Na verdade, já são narcisistas ou proto-narcisistas, mesmo que na hierarquia social estejam abaixo. Muitos podem ser conscientemente mal intencionados, maquiavélicos, podem gostar de criar conflitos, de ver a destruição causada. Avancemos como? Fazendo aqui uma chamada de atenção. Atenção que tudo isto se pode misturar muito, não se sabendo bem que tipo de agente temos num dado contexto, ou seja, o que fazem os agentes depende da situação interior e exterior, do modo como o agente vai responder a certas circunstâncias num dado momento da sua vida. Por exemplo, tanto o involuntário como o coagido também podem cometer ações perversas e macabras, como difamar, pressionar, assediar. Todavia, um pode ser por chantagem e o outro pode ser por falta de lucidez, de sensatez, de sentido crítico ou da capacidade para perceber a situação e as verdadeiras intenções do narcisista. Aliás, se há coisas que sabemos é que um narcisista pode ser exímio em quê? Na arte da difamação, na arte de pôr uns contra os outros. Gostam de ver o circo arder, como se diz no Brasil. Outro exemplo comum, assim, nos apartes, são os agentes quadrilheiros, fofoqueiros. Nem sempre se entende se são involuntários ou voluntários. Parece que agem numa procura de sensações intensas, gostam do drama, de excitação, de sensacionalismo. Como a proposta do narcisista lhes oferece isso, pois dá-lhes a ocasião de entrar numa relação difícil, numa grande fofoquice, num grande drama, dispõe-se a aceitar o seu pedido ou ordem. Isto acontece muito com o agente moço de recados ou a agente alcoviteira. O narcisista diz: vai lá falar com a minha ex-namorada, diz-lhe que devíamos retomar a relação, que fomos feitos um para o outro, eu dei-lhe aqueles socos, mas aquilo não foi nada do outro mundo, coisas assim, deste género. E o agente nem se rala com isso, se a relação acabou porque houve violência física, porque houve uma traição flagrante, quer é participar no drama, na calhandrice. De facto, é ténue a linha entre boas e más intenções a este nível, já que uma fofoca pode causar muitos problemas, como sabemos. Depois, o próprio narcisista também se pode socorrer de agentes sem ser por um propósito unicamente perverso. Também é bom acrescentar isto. É comum o narcisista usar um agente por não saber comunicar, sobretudo comunicar emoções. Podem usar um agente para ir pedir desculpa por si, já que o narcisista tem assim uma dificuldade ciclópica, há muito tempo que não ia um palavrão destes, uma dificuldade ciclópica em fazer isso sozinho, em pedir desculpa. Também vemos este caso quando o narcisista envia um agente para negociar em seu nome, em qualquer tipo de situação que o faça sentir-se inseguro ou incapaz de controlar todas as variáveis. Portanto, de maneira a proteger o seu orgulho, meter-se a não sair do seu pódio. Isto também pode acontecer quando o narcisista envia um agente para falar com pessoas por quem foi, digamos que, cortado de um modo mais drástico.
quando a pessoa não quer falar com o narcisista, se não o quer ver nem à lei da bala. Temos aquela situação da namorada que percebeu que o namorado era narcisista, aproveitou uma viagem de trabalho do dito cujo, fez as malas e saiu sem dizer nada, sem dizer ai nem oi, como se costuma dizer, deixando o bicharoco a ver navios. Ora, muitas vezes o narcisista depois fica ali naquela situação de orgulho, não sabe comunicar e envia agentes para tentar saber o que é que se passou, para tentar chegar à pessoa que cortou com ele. Isto nos piores cenários pode acontecer com ordens de restrição, mas isso já é outra história. Sabemos que o agente, enfim, pode agir involuntária ou voluntariamente, dependendo da sua disposição e de como o traço narcisista em si se manifesta. Enfim, os agentes podem fazer estas e outras coisas absolutamente maravilhosas, se for permitida a ironia. Resumindo, amigos, familiares, colegas, empregados, alunos, namoradas, parceiros, pretendentes, etc, etc, etc. Os agentes podem ser manipulados, coagidos ou aspirantes. Realmente isto parece uma hierarquia de malfeitores tirada de onde? Da trilogia Matrix. Porquê? Porque o quarto não conta. Cada um destes agentes tem a sua linha de programação. Daí a alusão à Matrix. Aliás, é importante, tem-se brincado muito neste programa, mas estamos bem dispostos. É importante dizer que isto não são conceitos formais, nem o agente, nem os outros, nem esta distinção, os voluntários e involuntários. Isto foi aqui engendrado por quem? Pelo locutor de serviço. Podem elogiar se quiserem, ou não. Enfim, é a tristeza do autoelogio, mais uma vez, a intrometer-se no fluxo destes programas. Ora, dito isto, pode-se colocar a providencial questão: como se pode ou deve lidar com os agentes no caso de nos encontrarmos com eles em alguma teia relacional narcisista? Primeiro, o providencial e cíclico aviso. O que aqui se diz não substitui, tão pouco pretende substituir a ida a um terapeuta capaz, certo? Segundo, esperemos que igualmente providenciais, de facto pode haver uma série de estratégias para se usar no trato com os aspirantes. Concretamente, se ficar evidente que o agente vem enganado, que não é má pessoa, pode-se de algum modo subentender que não se deveria predispor a executar tal tipo de missões que vá à sua vida e que de nossa parte não há ressentimentos ou o que seja. Contudo, na esmagadora maioria dos casos é altamente aconselhável não ir por aí, não dar troco. Não alimentar a conversa é quase sempre o melhor. Sobretudo não tentar trazer o agente ao nosso lado, convertê-lo ao nosso ponto de vista. Porque pode vir muito enganado, manipulado, pode vir por gozo, por convicção. De um modo ou de outro, o mais provável é que lhe falte lucidez para ser crítico relativamente à proposta do narcisista, ou que seja ele mesmo um aspirante, alguém com más intenções. Assim, evitando argumentar, a melhor estratégia será agir de modo aparentemente desinteressado, um modo confiante. Assim, pode-se colocar uma certa aura de mistério, até deixar assim uma incerteza. Não dar informações acima de tudo.
Concretamente, quando o agente vem tentar tirar nabos da púcara, pode-se mudar o tópico da discussão, pôr o agente a falar de si próprio, do tempo, do futebol, em vez da situação ou do narcisista que ali o trouxe. Se houver pressão, bem, aí pode ser necessário acabar a conversa, porém, evitando discussões. É fundamental evitar reações fortes, negativas, acaloradas, pois muitas vezes é isso que o narcisista quer. E nós não quereremos, não vamos querer reforçar essa expectativa, os comportamentos que lhe estão subjacentes, a má energia, como se diz. Não queremos que o narcisista continue a insistir, nem que a situação continue a crescer. Até porque se o narcisista fica feliz, ou seja, se feliz não foi um termo feliz não foi um termo feliz, se o narcisista recebe o seu alimento, depois ele vai insistir. Então o melhor é não enviar o seu alimento, de maneira a que ele desista de tentar chegar a nós através desse ou de outro agente qualquer. Dito numa frase: cortar a corrente de comunicação não dando alimento ao narcisista, não lhe dando o alimento que ele quer. Em último caso, inquinar esta corrente de comunicação, dando informações supérfluas ou falsas para divergir as atenções, dissuadir o assédio. Ainda assim, esta técnica de ninja é evitável, isto normalmente só em situações em que há violência e perseguição, e aí já estamos bem mais na sociopatia e na psicopatia. Portanto, o melhor é sair de fininho, como se diz em Lisboa, e acho que no resto de Portugal também, sair de mansinho. Que conclusões poderemos extrair daqui? Que está tudo contaminado. Eles andam aí. Voltando aos filmes, é como naquele tal filme de 1988, Eles Vivem, They Live, que já se mencionou aqui, em algum programa, já assim, em que há ali umas criaturas que só são identificadas com uns óculos especiais e essas criaturas estão a destruir o mundo. E pronto, estamos um bocadinho a viver uma situação semelhante, onde as criaturas são os narcisistas e os óculos aqui que nós podemos ter é isto, é psicoeducação, é terapia, quando for preciso, a pessoa preparar-se para lidar com estas situações. Enfim, mas o que também pode interessar muito, onde nós vamos tocar agora, é tentarmos perceber se alguma vez fomos agentes, se somos agentes, se há o risco de virmos a ser agentes. Pois é. Lembremos, o mal não está necessária e obrigatoriamente no outro. Aliás, pensar assim é pensar no espectro do traço narcisista. É que isto de ser facilitador, agente ou coisa do género tem um papel muito importante na disseminação do narcisismo. Muitas vezes somos condescendentes com estes ciclos de envenenamento das culturas e sociedades, o que não deveria suceder, pelas consequências nefastas que costuma ter para todos. Não se está a dizer que seja fácil. Ainda assim, é sempre melhor tentar ser crítico, tentar perceber se a maioria está a agir corretamente ou não. E em função disso tentar sair do agueiro com calma e estratégia. Lembremos sempre os holocaustos, os massacres, pogroms, as repressões têm acontecido graças aos agentes. Não é um narcisista ou um sociopata ou um psicopata sozinho que faz aquilo. É graças aos agentes. Ainda que a massa crítica seja baixa, quando falamos nestes traços e perturbações que estão no espectro da falta de empatia, um narcisista, um sociopata, um psicopata, num grupo de 100,
pode efetivamente destruir o grupo, sabemos disso, mas ainda assim não agem sozinhos. Isto é importante. Portanto, vamos tentar manter o sentido crítico, tentar manter a lucidez, tentar manter a atitude meditativa, observar as coisas em tempo real à medida que elas vão acontecendo. E pronto, continuamos na senda dos programas curtos ou relativamente curtos, que maravilha, hein? Quem sabe também bonzinhos, bons. Fiquem à vontade para opinar, comentar, partilhar as vossas experiências, as experiências do vizinho, não, as experiências do vizinho não, que isso é que escovilhice. Podem gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos Joel Machado, com gosto. Um obrigado, gente. Até breve e bem-aja.